Você certamente já ouviu em alguma entrevista, em algum depoimento, ou até mesmo aqui no nosso programa, alguém apontar a fase da execução como a mais difícil da justiça, não só da justiça do trabalho, da justiça de um modo geral. E a pergunta que não quer calar é uma só: por que essa fase é tão complicada? Para responder a essa e outras questões e até nos ajudar a refletir um pouco sobre as mudanças que essa fase do processo vem sofrendo hoje, estamos aqui com o juiz Luciano Ataíde Chaves, que é professor da UFRN, professor de Direito, e um pensador dessas questões do judiciário. Doutor Luciano, por que essa fase é tão difícil e antes, quer dizer, já se pode perceber alguma mudança de que ela está deixando de ser difícil? É difícil responder, Ciro, com uma palavra, porque ela é difícil. Eu acho que o cumprimento das obrigações judiciais segue talvez uma dificuldade que a sociedade brasileira tem de cumprir as suas obrigações em geral. Porque, a rigor, se nós fôssemos imaginar o conceito de uma decisão judicial, é uma ordem do Estado que deve ser cumprida. Então, a rigor, não deveríamos ter nenhum esforço para o cumprimento. É até aquilo que se diz: decisão judicial não se discute, se cumpre. Mas as pessoas estão discutindo e estão descumprindo? Eu quero crer que na parte das obrigações de pagar, essa ideia de que decisão judicial não se discute não repercutiu ainda de forma concreta, pelo menos nos tribunais brasileiros. Acho que se tem uma ideia, se desenvolver algum tipo de visão de mundo, isso é importante porque isso constitui a cultura, de que sempre é possível discutir alguma coisa ou, quando não discutir, postergar esse pagamento por uma questão também de estratégia. O ponto é saber se esse é um valor fundamental, ou se esse é um valor defensável, ou se é um ponto de melhoria que a gente tem que ter, não somente em relação ao judiciário, mas também ao comportamento dos atores do processo. Quer dizer, a sociedade já está percebendo que esse tipo de esperteza, que esse tipo de sabedoria, de recorrer, de postergar e tentar se livrar o máximo possível, já não cabe? Eu não diria que a sociedade começou a perceber isso. Eu creio que o judiciário que tem que perceber isso inicialmente. Talvez minha preocupação no momento é fazer com que o próprio judiciário perceba isso. Ele já está percebendo? E que ele assuma isso. Eu creio que há sinais positivos. Por exemplo, na nossa instituição, quando nós temos hoje uma Comissão Nacional de Execução, temos uma Semana Nacional de Execução, pelo menos uma vez por ano, esse é um tema que se joga luz. Quando você tem, por exemplo, alguns anos atrás, uma reforma do Código de Processo na parte de execução, quando há, de certa forma, um investimento no desenvolvimento de ferramentas eletrônicas pelo Estado brasileiro, não somente do Judiciário, para facilitar isso. Eu acho que o Judiciário tem acordado, lentamente, mas tem acordado. Doutor Luciano, é possível dizer que hoje a fase de conhecimento, que é aquela primeira fase que se decide quem tem o direito, essa já está resolvida até por conta desse auxílio luxuoso da tecnologia, que torna o processo ou torna a discussão mais veloz, e agora chegou a hora da execução? Eu acho que o processo de conhecimento ele sofre apenas de um problema, e não é só no Judiciário do Trabalho, é a quantidade de processos, a quantidade de causas, porque há uma estrutura relativamente grande no Judiciário para dar conta dessa fase. Então há muitos juízes, há muitos tribunais. O problema é a quantidade, ainda é muito grande. Eu acho que o Judiciário não consegue dar uma resposta num tempo otimizado. Alguns processos ainda demoram, especialmente se esses processos tiverem recursos. Agora, o que eu tenho defendido é o seguinte: quando o Judiciário não consegue dar respostas na execução, isso reflete também na fase de conhecimento, ou seja, reflete naquela fase em que a parte pede que se cumpra uma determinada obrigação que não foi adimplida no seu tempo oportuno. O que se hoje costuma denominar de judicialização da vida. Então, assim, quando a gente demora a entregar o bem da vida, os atores sociais e econômicos percebem que, às vezes, dever é um bom negócio, porque ele não é obrigado a pagar num tempo razoavelmente curto. Então, ele ganha nesse gap, nessa diferença entre o que ele é cobrado, quando ele é cobrado, e quando ele é chamado a pagar pela justiça. A diferença é que, nesse gap, nesse intervalo, há um grande investimento do Estado brasileiro na justiça. Quer dizer, quantas horas de trabalho dos juízes e servidores, o envolvimento de advogados, é um custo muito grande. Então, me parece que a pergunta que tem que ser feita é o seguinte: o país precisa continuar tendo esse custo
E eu digo isso, Ciro, por uma razão. Em muitos países não se discute essa dificuldade para se cumprir obrigações judiciais. Doutor Luciano, o que é que está mudando? O cordial brasileiro está brigando mais, está litigando mais do que antes? A gente vai tentar responder essa pergunta daqui a pouco. O Justiça e Trabalho volta rapidinho.